Pessoal, o telefone está na mesa. O imperador do mundo, Donald Trump, liberou o telefone para Lula ligar. Lula liga ou Lula não liga? Se você estivesse no lugar do presidente, você ligaria? Deixe seus comentários. Boa noite. Vamos juntos no encerramento desta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos diz pela primeira vez que Lula pode ligar para ele quando quiser para falar sobre o tarifaço. Questionado pela correspondente da Globo News sobre a razão das tarifas, Donald Trump responde que as pessoas que comandam o Brasil fizeram a coisa errada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que é ótima a abertura ao diálogo e que Lula está disposto a receber uma ligação de Trump. O Supremo Tribunal Federal volta do recesso com discursos de apoio a Alexandre de Moraes, que fala sobre as sanções de Trump e afirma que vai ignorar a punição. Na coluna Sauro do Dia, o tarifaço derruba bolsas de valores no Brasil e no mundo. Depois de adiar em uma semana a tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, Donald Trump deu sinais de distensão. Disse que o presidente Lula pode ligar para ele na hora que quiser e garantiu que ama o povo brasileiro. O Palácio do Planalto recebeu bem a sinalização da Casa Branca e o presidente Lula diz que sempre esteve aberto ao diálogo, mas que são os brasileiros que definem os rumos do país. Vamos ver o momento em que Trump responde à nossa correspondente Raquel Krahenbuhl. Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian President Lula said he would like to call you. He requests a conversation. Would you talk to him now? Are you open to negotiate? So are you open? The tariffs are negotiable? Talk to me anytime they want. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. Why 50% tariffs? They don't seem to be related to trade, Mr. President. People running Brazil did the wrong thing. What evidence? A resposta do presidente Lula veio poucas horas depois, numa postagem nas redes sociais. Então, vamos ver, você já tem aí na tela. A mensagem do presidente é a seguinte, abre aspas, sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Fecha aspas. A expectativa agora é saber se o telefone vai tocar. E se vai ser o telefone da Casa Branca ou o telefone do Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reagiu com otimismo, dizendo que o aceno do presidente americano é ótimo e semana que vem Haddad deve se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Olha, eu acho ótimo, né? E a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira também, né? O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. 2 dias depois de uma sanção inédita imposta pelos Estados Unidos a uma autoridade brasileira, ministros do Supremo Tribunal Federal defenderam de maneira enfática a soberania nacional. O ministro Alexandre de Moraes, alvo de uma punição conhecida como pena de morte financeira, chamou de covarde e traiçoeira a maneira como a articulação está sendo feita no exterior e denunciou o que chamou de chantagem explícita. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, disse que os ataques de Trump são contra todo o povo brasileiro e partem de pessoas avessas à democracia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que ninguém tem o monopólio do amor pelo Brasil. Vamos então ouvir um trecho do discurso de Alexandre de Moraes, a primeira manifestação dele depois da sanção da Lei Magnitsky. Ameaças diretas, ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte.
o rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. Fernando Abrúcio, boa noite para você. Foram muitos recados dados de uma vez só. Então eu pergunto, que análise você faz sobre o discurso do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, Eric. Boa noite, assinantes. Olha, tudo que o Alexandre de Moraes falou é verdadeiro. Há uma tentativa de golpe de Estado vinda de fora do país. Acho que a tendência, como falou Carla agora há pouco, a tendência é que a partir de agora baixe um pouco o tom o Supremo e siga apenas o caminho do processo legal. Mas é bom lembrar, Eric, o outro lado não vai baixar a bola. O que está acontecendo não é que o Trump está punindo o Bolsonaro, ou que está punindo o Alexandre de Moraes, ou que está punindo o Brasil. Na verdade, é a articulação da família Bolsonaro, capitaneada pelo Eduardo Bolsonaro, que fez com que o Trump agisse desse modo. Não podemos esquecer isso. E o bolsonarismo vai continuar esticando a corda contra a democracia e provavelmente os próximos a serem atingidos, Eric, serão os presidentes da Câmara e do Senado. Porque a punição ao Alexandre de Moraes não terá nenhum efeito. Nenhum. Então é preciso ter anistia aprovada na Câmara e impeachment aprovada no Senado. Os presidentes da Câmara e do Senado estão cautelosos, calados, mas quando começar essa pressão, mesmo com os excessos na fala de Alexandre de Moraes, a tendência é que, como os excessos do outro lado são muito maiores e atingem um conjunto do sistema político, vai chegar ao centrão, a tendência é que Executivo, Congresso e Supremo estejam mais próximos entre si. Porque a aposta hoje do bolsonarismo é esticar o máximo possível a corda contra a democracia e contra o país, basta ver o tarifaço, para tentar salvar a família Bolsonaro. E nesse jogo ainda eles vão jogar de fora do seu grupo muita gente que tem apoiado o Bolsonaro. Nós vamos ver, tem evento no final de semana em defesa da família Bolsonaro. Os traidores serão Alexandre de Moraes, Lula, Tarcísio, Ratinho Júnior. Então, assim, chegou um grau de radicalismo que, mesmo com os excessos claros, óbvios, na fala de Alexandre de Moraes de hoje, todos tenderão a ficar mais próximo deles, porque, no fundo, Eric, eles estão pensando o seguinte: quem é o próximo? É essa a questão hoje que o bolsonarismo está trazendo para o sistema político brasileiro. E quem diria, né, que aqueles que há pouco tempo estavam em cima do palanque nessas manifestações, agora viraram alvo dessa possível manifestação. Viraram traidores, Eric, traidores. Nas palavras deles, traidores, dos manifestantes, enfim.